super concordo. Porque eu perguntei isso também, porque isso de, por exemplo, você ficar fixo no método, eu também vim numa escola super de Stanislavski, total, total, do começo ao fim. Mas isso não abria portas para a gente fazer outras coisas, então a gente ficava só naquilo. E é muito bom experimentar outras coisas, além de você se desafiar como ator, você apresenta para o público coisas diferentes. E eu penso que o ator tem essas diversas gamas de talentos. Não é só um método que vai definir o que você é ou vai deixar de ser. É uma coisa simples que eu tenho assim para mim, ó, se dependendo da linguagem, dependendo do que for, você fizer de verdade o que está sendo proposto naquele universo que está sendo proposto, tá ok. Você tá passando aquela mensagem, tá sendo de verdade, você está entretendo a pessoa, tá fazendo a pessoa refletir. Não precisa ficar preso a um método. É o que eu acho, assim. Eu concordo com você. E essa liberdade é bem importante, até depende muito também do espetáculo, né? Uhum. Que linha que você vai seguir naquele espetáculo, né? O que você quer, que linguagem você vai usar, que estética você vai propor, né? Acho que cada espetáculo acaba também direcionando ali, né? Assim, o que você quer fazer Uhum. ali e que métodos e estratégias que você vai usar, né? Que metodologias, né? E também essa era uma das é uma dificuldade, assim, porque, por exemplo, vai que você tá sempre num método só, e aí o diretor propõe você fazer comédia dell'arte, você está acostumado super com Stanislavski. E você fica assim, meu Deus, o que que eu faço agora? E aí você tenta fazer Stanislavski na comédia dell'arte. Você pode usar alguma coisa ou outra, você pode usar pelo menos a verdade cênica, a imaginação, mas o teu corpo precisa ser outro, é outra pegada, é outro time de interpretação, que não é aquele que ele propõe. Você pode se apropriar de coisas para concluir aquilo, mas não é o principal, entendeu? E é muito disso de entender qual universo também vocês estão. Por exemplo, a peça filme de vocês, qual universo que vocês vão estar nessa peça filme? Vocês vão estar na casa de vocês, cada um conversando sobre sua vida pessoal, por exemplo, um exemplo aqui. Cada um conversando sobre um encontro pelo Zoom. Então a realidade de vocês é o quarto de vocês, o universo de vocês é a vida real. Então é retratar com maior verdade a vida real e o que é o universo que vocês estão propondo. Acho que o Gui pode falar um pouquinho, né, do universo que a gente está pesquisando para peça filme. É um pouco futurista, sabe? A gente está pirando numas vibes aí. O Arthur levantou a mão, ele pode falar à vontade. Então é Arthur. Cara, o cara foi direto. Nossa, meu Deus do céu. Assim, dando um pequeno spoilerzinho, a gente está trabalhando muito em cima dessa ideia de distopia e utopia, e como o futuro ele vai se relacionar com o passado, assim, de alguma forma eles vão estar se comunicando entre si. A gente está pensando e ainda está desenvolvendo esse roteiro, obviamente. Tudo está sendo em conjunto, está sendo conversado, extremamente bem pensado, assim. As mentes que estão por trás disso são geniais. A gente tem feito diversos textos, a gente tem encaixado várias referências sobre algumas distopias, como Fahrenheit. Eu esqueci o número. Qual o número, gente? 461? Exatamente, muito obrigado. 1984, por aí vai. Diversas distopias, como também algumas ideias futurísticas, como 451, gamificação. desculpa, errei. 451, isso aí. Algumas ideias como gamificação. A gente está pensando em várias coisas relacionadas à tecnologia também. Então, ainda não tem nada fechado sobre como exatamente vai ser. Mas os nossos eixos são esses, assim. Então, provavelmente, a gente não vai apostar só numa interpretação realista. A gente vai brincar com isso, né? Muito legal. E a Pietra colocou aqui no chat, né? Teve um espetáculo que a gente fez que a gente super encarou um breche, né? Tipo, porque todo o nosso olhar ali era muito para quebra, né? Brechiana, para pegar aí para a plateia e provocar. Então, acho que depende mesmo, né, da linguagem que você vai assumir ali para aquele espetáculo, né? Que nem eu não estava nem um pouco falando agora de estilo de interpretação, não só no teatro, mas no audiovisual, eu não estava nem um pouco acostumado a fazer comédia.
ano passado e esse ano que eu decidi a criar um entretenimento, assim, uma comédia, fazer roteiros voltados para comédia. E foi muito enriquecedor para mim, porque eu descobri outro lado da minha atuação. Eu descobri outras formas de fazer. Eu nem sei na verdade se é engraçado. Eu nem sei se eu estou fazendo direito. Mas eu estou experimentando. Isso que é importante. E você é se experimentar. Vocês estão numa escola, vocês estão aprendendo, vocês estão num lugar que pode errar. Vocês podem acertar, pode errar, pode ser um fracasso, pode ser um sucesso. Vocês têm todo o direito de errar. E muitas vezes, quando eu estava na minha escola de artes cênicas, pelo medo de tentar não errar, isso me limitava, porque eu queria fazer o certo. E fazer o certo, você tentar fazer o certo, já está fazendo errado no teatro, já tá fazendo errado. Porque você perde a possibilidade de se experimentar. Você está tão querendo fazer uma coisa certa que você não abre espaço para outros tipos de nuances de verdade. Porque a vida é errada. Ninguém é perfeito. Como a gente está tentando retratar um personagem que tem suas falhas e defeitos, tentando fazer tudo perfeitinho. E isso eu aprendi muito também fazendo Sócrates. Uma escola completa a outra, sabe? Porque no Sócrates, o diretor sempre instruía a gente, falar, olha, Thales, faz sempre diferente, nunca tenta fazer a mesma coisa. Porque eu pensava assim, puxa, no teatro a gente sempre tem que dar a mesma intenção, mas aqui não tá sendo assim, por quê? Porque a vida real muda. Vida real é o tempo real. E o tempo real é diferente do que uma coisa muito bem construída. Então, por exemplo, a intenção podia ser a mesma, mas talvez o modo de falar, as pausas, as vírgulas poderiam mudar. De acordo, por exemplo, o personagem, o Sócrates falava alguma coisa para mim diferente do que ele falou na tomada passada. Então, a minha reação já era diferente, porque era um jogo de verdade. E ele preferia isso, porque além dele ser o diretor, roteirista, ele também editava. Então ele falava assim, olha, quanto mais diferente vocês fizerem, quanto mais opções vocês fizerem, é melhor para mim. Porque aí eu vou conseguir pegar e encaixar o que vocês estão fazendo de acordo com a narrativa que eu quero construir. Então ele falou assim, ó, Thales, faz essa cena total de saco cheio e desprezando Sócrates. Faz essa cena agora sendo um pouco mais compreensivo. E aí eu falei assim, mas puxa, como assim eu vou fazer isso? Será que o personagem faria isso? E eu descobria que eu pensava assim, não, o personagem não é assim, ele não faria isso. Mas a gente não sabe, era muito uma construção, a gente teve pouco tempo para pesquisa. Então a gente foi construindo mais, a gente teve 3 semanas só de preparação de elenco. Então foi uma coisa muito corrida, que nos ensaios em cada tomada, eu conhecia um pouco mais desse personagem. E isso eu levo para toda a minha vida, assim. Sempre dar nuances diferentes para cada fala, para cada tomada. A não ser que o diretor pensa assim, não, tem que ser assim e pronto. Tem que ser, por exemplo, em relação a decorar texto. Eu modificava o texto, eu tinha essa liberdade de modificar o texto de acordo com a forma de falar daquele personagem. Então eu tinha muito essa liberdade. Tem gente que fala, não, Thales, tem que falar exatamente o que está escrito aqui. Falo, tá bom, eu vou falar. E isso limita, porque o personagem tem uma maneira de se expressar que um caco, uma palavra a mais, tipo, até assim, um net, qualquer coisa de uma palavra e outra, que é muito daquele meio social que o personagem vive, muda tudo, muda toda a interpretação do que você simplesmente falar o texto. Eu gosto de pera com maçã. E aí você pode falar, eu gosto de pera com maçã, pô. Pô, não pode ter esse pô, não pode, não é verdade? Depende muito. O problema é se tornar um vício, né? Mas aí já é outra história. E para vocês, como vocês já falaram, né, que é uma construção coletiva, imagina que vocês também adotam isso. De uma fala não estar encaixando muito bem na boca para aquele personagem, vocês pegam e falam assim, em vez de para quem, eu vou falar para quem. Não precisa ter esse português formal. A vida real não é ninguém. Aqui onde eu moro, ninguém fala para quem.
para quem interessa? Para quem interessa? Não é verdade? Não sei se vocês usam isso também. Não, perfeito, com certeza. E vai buscando Total. essa organicidade, né, Thales? Uhum. Eu montei uma mini pauta, mas muitas coisas foram surgindo. Então, eu vou deixar aqui no cantinho. E aí, vocês podem falar. Alguém estava com a mão levantada, podem falar. E aí, quando surgir uma brecha, eu falo. Vamos nessa. Não, eu só ia falar que isso que ele falou, assim, dessa liberdade que o ator tem na cena e tal, de compor o personagem, me lembrou muito quando a gente fez ano passado a Cartas ao Tempo, né? Porque eu lembro quando a Simone, ela foi preparar o elenco para fazer o tempo, e nós todos atores, tipo, fazíamos o nosso próprio tempo, né? Meio que era, a gente tinha que bolar... E era um personagem alegórico. O tempo era um personagem. Que legal, que legal. E eu acho que foi muito bem executado, né? Porque cada um deu o seu ar pro tempo, né? Deu um pouquinho de si pro personagem, né? E foi uma coisa que a gente teve que ser meio que o próprio diretor, né? Pra fazer o tempo. Uhum, porque quem é um diretor inteligente, quem é um diretor inteligente vai saber que o que importa não é você falar para ou pra, né? Falar você ou ser, dependendo do contexto, é claro. Das circunstâncias do personagem. O importante é você passar aquela mensagem, contar aquela história com a maior verdade possível. Então, se você precisar tirar o para, colocar um pra, não vai ter problema nenhum. Eu tô falando isso porque eu creio que vocês vão ser grandes atores aí, vocês vão fazer grandes trabalhos, e vocês podem conversar com isso, com o diretor de vocês. Porque muitas vezes, e aí uma vez eu já entrei até numa discussão saudável, assim, com um rapaz que ele era dramaturgo. Falou assim, mas, pô, Thales, você fala isso, mas você não está considerando que o dramaturgo está pensando já em tudo? A forma do personagem falar, o dramaturgo já pensou e colocou no papel. Assim, não, nem sempre o dramaturgo pensa em tudo, porque aquela realidade que o dramaturgo está pensando na cabeça dele, não necessariamente é a realidade da construção de uma cena. Eu não sei se foi Brecht que falou que ele tinha uma peça, algum dramaturgo aí que esqueci o nome, tinha uma peça de teatro e ele só tinha escrito a peça. E ele nunca chegou a montar a peça, mas ele escreveu do começo ao fim. E ele falou que essa era a única peça inacabada dele. Porque quando você transforma aquelas palavras para a realidade, é que você vê se é de verdade o que você está fazendo, se funciona aquilo que você está fazendo ou não. Porque aí nas peças dele, ele pegava, ele via o que está acontecendo, ele falava assim, putz, essa palavra não está encaixando, putz, tá muito clichê essa fala, vamos mudar, e aí o ator mudava, ele já mudava ali no texto, ele já escrevia, não tinha computador, né? Ele já escrevia lá, e aí ele ia construindo a peça de acordo com as transformações dos atores também. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Para a gente ver que nem sempre o que a gente pensa para escrever vai ser o correto para contar aquela história. Então, a liberdade que vocês têm de ter um coletivo, de ter amigos assim que um quer ajudar o aprendizado do outro e quer contar uma história, é muito enriquecedor, poucas pessoas têm, que nem no meu curso de artes cênicas, a gente tinha pouca liberdade para criar, no sentido de dar pitaco no texto, dar pitaco em marcas, da forma de que poderia ser feito ou não. E então a gente tinha que fazer tudo sob uma direção. A gente podia propor. Sim, a gente podia propor, só que tinha vezes que não cabia propor e era aquilo, você vai do ponto A ao ponto B e acabou e faz o seu melhor nisso, e a gente fazia o nosso melhor nisso. E é isso, gente. Não sei se eu fui claro nas minhas colocações. Vocês entenderam tudinho? Depende muito do trabalho da equipe, né, Thales? Depende muito da linha de direção, da linha do coletivo, né? Se aquelas pessoas já se conhecem também há mais tempo, flui de uma forma, né? E acaba um trabalho, às vezes, mais colaborativo, mas se você cai, de repente, numa companhia que você nunca trabalhou e com uma direção um pouco mais tradicional, né, nesse sentido, com menos liberdade. E aí o interessante do ator é também saber transitar por esses mundos, né?
Ou não, né? Também ele pode querer investir só numa forma de trabalhar com determinadas pessoas, mas a gente sabe, né, que há muitas direções aí, principalmente a galera mais aí desse teatro mais contemporâneo, que tem o dramaturgista até ali em cena, junto com os atores realmente trabalhando esse texto, retrabalhando, mas a gente sabe que tem uma galera mais conservadora nesse aspecto, né? Tipo, a marca é do diretor, não que o ator não proponha, né? Vai propor, mas dentro ali da proposta do diretor, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente vê uma ênfase nesses processos mais colaborativos e cada vez mais a gente vê esse ator, né, mais dono, né, do seu trabalho, da sua proposta, da sua construção, né, de personagem. Mas eu já vi diretores completamente ditadores, assim, né? Até chega Total. tirar mesmo o espaço de criação do ator. E, infelizmente, a gente sabe que tem também, né? Nossa, eu passei por falando de diretor ditador, eu passei um tempo, fiquei fazendo teatro em São Paulo com uns diretores bem punk, assim. Nem vou citar eles que é mal, assim, bem punk. Era tipo assim, você fazia uma cena e falava assim, você tá errado, seu filho da porra, e seu lixo, tem gente morrendo de câncer aí pra você me apresentar uma cena dessas? Era punk, era punk. Ainda bem que vocês têm um coletivo de amigos, assim. Um dá pitaco no outro, um conversa com o outro, porque quando vocês pegarem umas figuras dessas, que um dia espero que vocês não peguem, mas se pegarem, vocês já vão estar mais preparados. Não, tá bom, vamos ver o que essa pessoa quer para eu executar e acabou, vou fazer meu trabalho e depois tchau e benção. Tchau e benção. E para vocês é interessante também, como eu tenho também um coletivo aqui não só de teatro, mas também de fazer essas histórias curtas que eu contei para vocês, vocês investirem para aprender mais sobre a construção de um texto, sobre as curvas dramáticas. Não sei se vocês já investem nisso. Tem uma história, eu vou contar uma história aqui de um texto que faz todo sentido, é de um dramaturgo que eu tô péssimo com o nome hoje, gente. A peça começa assim. O cara, ele é um caçador. Ele começa a cena, ele olhando, pega o rifle, ele todo dia faz isso. Ele pega o rifle, faz sair pra caça, ele mata um animal, pega o animal e leva para dentro de casa e come. Isso há 100 anos atrás, 150 anos atrás. Só que um belo dia, ele chegou e ele viu um coelho. Ele pegou o rifle, apontou para o coelho olhou bem no fundo dos olhos dele, e ele olhou para o coelho olhou para ele, e ele não conseguiu atirar. E ele ficou conturbado com aquilo. Como ele não conseguiu atirar no coelho, sendo que ele sempre atirou em vários coelhos, mas naquele coelho ele não conseguiu atirar. E nisso ele chega em casa para a mulher, conturbado, fala aquilo, e passou aquilo. Vida normal, vida que segue. Acontece toda uma história em paralelo daquilo. Aquilo foi só um episódio, aquilo passou. E nisso ele começa a ter uma conversa com a mulher, a história vai se desenrolando. E no meio dessa história, ele descobre que tem todo um tempo, você acaba esquecendo aquilo. Você descobre que ela estava traindo ele por um motivo X. Independente daquilo que aconteceu no começo, ela estava traindo ele. E no meio da discussão, no meio de todo daquele calor do momento, ele pega aquele rifle e aponta na cabeça dela. E aí ele olha para ela e enxerga o mesmo coelho que ele tinha apontado no mesmo dia. Ele se enxerga naqueles olhos. E o que ele faz? Ele atira na própria cabeça. E acaba a peça. Ou seja, teve a peça começou de uma forma que a gente não entendia o porquê. E aquilo é total poesia. Aconteceu uma história totalmente diferente no percurso e voltou para aquele mesmo ponto do começo, onde ele apontava o rifle para um ser vivo.
eu não sei, aí é da interpretação de cada um. Por que que ele atirou na própria cabeça? Porque ele viu o espelho dele refletido nos olhos dela, ele viu, poxa, que merda de ser humano que eu sou, eu tô apontando uma arma para a cabeça de uma pessoa, da minha própria esposa, mesmo de acordo com todos os erros que ela fez. Quem sou eu para fazer isso? A mulher que eu amei durante tantos anos. Aí ele atirou na própria cabeça e acabou a peça. Agora eu não lembro se teve mais alguma coisa, mas essa cena foi a principal. Você entende? Por isso que é importante estudar a construção de um texto e outros dramaturgos também. Porque você vê, por exemplo, essa cena, vocês podem replicar também para vocês. Pode acontecer uma história X no começo, que ninguém entende nada, a pessoa até esquece com o decorrer da cena, e depois no final a pessoa, caramba, agora fez tudo sentido. E aí tu fica perturbado com aquilo como espectador. Tu fica, caramba, aí que a pessoa nunca esquece uma peça. Porque ela começa a refletir, por que que isso aconteceu? O que levou o personagem a fazer isso? Ela começa a buscar explicações filosóficas na cabeça dela. E acho que é aí que acontece a magia do teatro. Verdade. Vocês pensaram já em investir assim, estudar roteiro? Sim, na verdade, a CIA tem uma equipe de roteiristas, né? Porque a gente, normalmente, escolhe um texto de um dramaturgo, né, consagrado e tal. Só que a gente já faz interferências nesse texto. Então, a gente atravessa o texto que a gente escolhe. Então, por exemplo, Severinos é baseado em Morte e Vida Severina, do João Cabral. Então, o texto do João Cabral é o fio condutor, mas a gente vai cruzando com o texto dos estudantes da CIA. Então, há uma proposta de criação autoral de textos. Só que com a pandemia, isso se aprofundou mais, porque a gente acabou, no ano passado, fazendo cartas ao tempo, que eram cartas dos alunos. Então, eles escreveram essas cartas. Então, a gente criou toda uma construção dramatúrgica a partir dessas cartas. E esse ano também, a gente tem uma equipe de roteiristas para pensar o que a gente quer falar. Que eles... legal. Nossa, vocês estão com a faca e o queijo na mão, hein? Caramba, que boi! Então, vocês estão muito chiques, hein, pessoal? Uma equipe de roteiristas para escrever o texto para vocês. Quem dera ter uma equipe dessas. Nossa, meu, que legal. E aí vocês têm super acesso fácil a eles? Vocês podem conversar com eles? Os roteiristas são os próprios estudantes e egressos. Então, por exemplo, a gente tem na companhia estudantes que foram fazer cinema, estudantes que foram fazer teatro, comunicação, e eles tem muitos egressos na companhia. Então, a gente junta a galera egressa que já está estudando, né, na universidade, já está trabalhando, com a galera da companhia e cria subgrupos. Ah, que legal. Nossa, vocês são super organizados. Nossa, meu, parabéns. É difícil encontrar um grupo de teatro tão organizado assim. É muito difícil. Porque a maioria acaba se perdendo com o tempo. Que nem a minha escola, muitos saíram com grupos. Assim, vamos fazer uma companhia, vamos abrir aqui e tal. Aí muitos não passavam nem na primeira peça juntos. Nem conseguiam concluir. Porque tem as adversidades da vida, tem muita coisa, a pessoa tá trabalhando e já deixa o teatro como última opção, sabe? E vocês terem todo um esquema, assim, toda uma operação pronta, isso é muito legal, cara, saber que existem pessoas assim resistindo e com amor pelo que fazem. Porque não precisa ter uma... Não sei se vocês fazem por amor, né? Vocês não precisam ter um retorno financeiro para fazer isso. É a mesma coisa eu aqui. Eu sou de um dos grupos de teatro mais antigos aqui de Santos. E a gente tem dinheiro, ok, nossa, maravilha. Não tem? Vamos nessa, vamos fazer, tendo ou não tendo. Vamos fazer, meu. A gente ama o que faz. A gente não é obrigado a fazer nada. E por muitas vezes... Eu participei de uma outra escola de teatro em paralelo, só fazendo adendo, em paralelo com essa minha formação de artes cênicas, era um técnico em arte dramática que eu não conseguia entender porque as pessoas estavam naquela escola
se elas não queriam fazer teatro sério, não sério no sentido de drama, mas se dedicar a fazer. Ninguém estava obrigando a pessoa a desprender 4 horas da sua vida para fazer um teatro à noite. Ninguém estava sendo obrigado pelo pai a fazer aquilo, ninguém estava na escola obrigado a fazer aquilo. E as pessoas, muitas das pessoas, essa era a minha birra. Eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos, eu ficava revoltado, eu pegava, falava na cara, ô, o que você tá fazendo aqui, meu? Faz bagulho direito, ensaia. E aí eu era o revoltado da parada. Mas aí eu entendi assim, pô, meu, nem todo mundo nasceu para fazer isso. Então sempre tem aquelas pedras que ficam atrapalhando o nosso aprendizado. Aí você fazendo uma cena lá, se dedicando, preparou e tudo, aí a pessoa conversando, dando risada, e eu falo assim, ô meu, tem algum idiota aqui, cara, para de fazer isso, tá aqui é para aprender, meu. E eu vejo muito isso em vocês, pelo pouco que eu tô conhecendo vocês, que vocês gostam do que fazem, é um coletivo que busca, acima de tudo, aprender um com o outro. Isso é muito bonito, cara. Não percam isso, por favor, o mundo precisa disso. De verdade mesmo. Por isso que eu falo que essa galera aqui vai longe, Thales. Ah, vai, tenho Tem uma certeza. galera aqui que é estudiosa, que eu acho que é a base, né? Estudar. Uhum. Que nem muito eu falo também, conversava com as pessoas, elas faziam teatro, né? Faziam artes cênicas. E falavam assim, ah, não, mas eu preciso ter um plano B. Preciso ter um plano B, eu estou fazendo já um curso de cabeleireira, porque teatro não vai dar certo, talvez não dê certo, né? Então já estou fazendo para me garantir. Eu falei assim, pô, mas espera aí. Se você está encarando como uma coisa descartável, na primeira dificuldade você vai recorrer para um salão de beleza. Você quer ser cabeleireira, que não tem nada contra, ou você quer ser atriz? Ah, eu quero ser atriz, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabe, mas se esforça, busca soluções criativas para você continuar exercitando essa carreira. Porque não é fácil, meu. Não é sempre que a gente vai ter trabalho, não é sempre que a gente vai ter grana, mas a gente sempre tem que continuar lutando. Se é isso que a gente propôs para a nossa vida e é isso que preenche a gente, que a gente ama fazer, então a gente vai buscar de todas as formas dar certo aquilo. Pode demorar 10, 20, 50 anos, eu vou continuar fazendo isso. Eu acho que é para vocês também refletirem, sabe? Jovens assim, que nem eu sou, não sei quantos anos vocês têm. Eu vou fazer 24 meses próximo mês. Refletir, pô, eu tô fazendo teatro por um hobby, beleza, não tem nada contra. Mas saber ter consciência, eu tô fazendo por um hobby, para passar o tempo, para perder um pouco a timidez, o cara assim como carreira, porque sabendo, tendo consciência dos seus objetivos, você vai saber onde você vai chegar. Eu acho que isso é o mais importante. E respeitar os outros também que querem seguir como carreira e não ficar brincando. Não sei se vocês têm um palhacinho aí na turma que fica brincando fora do horário. Mas essa mensagem que eu quis passar. Entendeu? Não sei se eu fui claro, pessoal. Tô tentando ser o mais claro possível. Claríssimo. Tem um monte de gente Demais. com vontade, né, Larissa? Sim, a Mafê foi a primeira. Pode falar, Mafê. A minha pergunta é: que dica você daria para alguém que quer começar nesse mundo da atuação? Eu começaria estudando, que nem vocês, estudando, experimentando. Eu começaria não tendo medo e metendo a cara em todos os cursos de teatro. Quando eu decidi mesmo que não ia ser mais um hobby, ia ser uma profissão, eu peguei na minha cidade cursos de teatro, digitei no Google, né? E aí eu comecei a ver quais cursos de teatro tinham na minha cidade, quais oficinas estavam abertas, que cursos eu poderia fazer. E aí eu me inscrevi em todos. E aí eu fazia eu chegou ao ponto, pessoal, que eu fazia artes cênicas à tarde, eu fazia o técnico de teatro à noite, e eu fazia aos sábados o ensaio da minha companhia de teatro. Eu fazia tudo ao mesmo tempo, porque eu tinha uma sede muito grande de aprender. E quem está começando tem que ter essa sede de aprender com os outros. Vai assistir peça de teatro, agora não está dando, né? Mas vai assistir peça de teatro, vê conversa com os outros atores. Não tem medo de conversar, não tenha vergonha. Eu acho que a maior barreira para uma pessoa, não só para um artista,
é pensar o que os outros podem pensar, se você fazer tal coisa. Então, por exemplo, tenho vontade de, depois da peça daquele fulano, perguntar, oh, é interessante isso que você fez, como que você chegou, como você construiu um espetáculo tão bom assim? Eu estou aprendendo, estou numa companhia de teatro, eu queria construir um espetáculo um dia como o seu, você teria alguma dica para me dar? E ele vai falar. As pessoas, a maioria das pessoas gostam de ajudar. Poucas são as pessoas arrogantes que, infelizmente, por elas gritarem mais alto do que as boas, acabam ofuscando o brilho das boas. E a gente acaba tomando as pessoas más como a maioria, mas eu tenho por mim que as pessoas más não são a maioria. As boas estão em maioria, só que não sai por aí anunciando que são boas, sabe? E é isso, sair atrás de experimentações, de cursos e seguir os seus sonhos, nunca desistir. Eu tenho um papel, então, não tô com ele aqui. Eu sempre escrevo nele desde 2015. Quando às vezes eu estou revisitando algum caderno meu, né? E aí tá escrito assim, objetivo da vida, ser ator. E aí eu coloco a data de hoje. A primeira data tá em 2015. Aí quando eu tô desanimado, alguma coisa, eu revisito aquilo. Assim, caramba, eu escrevi isso porque eu amo fazer isso. E muitas vezes, como eu já falei, as adversidades da vida fazem a gente pensar, será que minha vida mesmo serve para isso? Será que será que esse é o meu caminho? E aí eu revisito aquele papel e falo assim, puxa, faço isso desde pequeno, sempre gostei de fazer isso. Por que agora, diante de uma dificuldade, que eu vou parar de fazer isso para ser qualquer outra coisa? Eu posso ser uma coisa durante um período de tempo. Nem, por exemplo, eu passei por um bom tempo sendo animador de festa infantil. Muito tempo. Acho que foi de 2017 até 2018. Eu sabia que aquilo era temporário, mas eu ficava tão feliz fazendo aquilo porque eu interpretava os personagens que aquilo se preenchia para mim. Então, se vocês forem decidir fazer alguma coisa além do sonho, além da paixão de vocês, que seja algo temporário e algo que condiza também para o aprendizado de vocês. Por exemplo, eu vou começar a aprender roteiro. Pô, tá ali agregado. Você pode fazer, aquilo vai enriquecer a sua carreira como ator. Entendeu? Que nem eu lá, eu brincando com as crianças, como Jack Sparrow, como Coringa. Meu, eu me sentia super realizado, e as crianças acreditavam, meu. Isso que era mais legal. Então, Thales, você falou um pouco como você começou no teatro, eu queria saber como você chegou em Sócrates. Como é que foi essa entrada no audiovisual? Nossa, foi punk, hein? Eu quase não vou fazer o teste de Sócrates. Por pouco eu não vou fazer o teste. Porque tem o Instituto Querô aqui em Santos, né? Que ele é um instituto que leva jovens de baixa renda das escolas públicas da região para o mundo do audiovisual, para o mundo do cinema. E eles sempre fazem curtas-metragens. Eu não sei como está sendo agora, mas na época, todo ano eles faziam curta-metragem para encerramento daquela turma, como se fosse uma peça de teatro, um curta de conclusão daquele ano. E eu tinha tentado por 2 anos seguidos fazer. E eu chegava na final do teste de elenco e eu não passava. E aí o último eu fiquei, puxa, caramba, que droga, não passei. De novo, não passei. A segunda vez que eu não passo. Aí chegou a hora do teste do Sócrates, pro longa-metragem. Eu não vou fazer isso não, pra quê? Pra eu chegar na final, me falarem não de novo, eu voltar triste pra casa e não acontecer nada. Eu não vou fazer isso não. Aí eu decidi não ir. Eu não fui na primeira chamada. E aí eles decidiram procurar mais atores. E aí apareceu uma segunda chamada lá pra teste de elenco. Quer saber? Eu vou. Que se dane, se eu passar, não passar, eu vou dar o meu melhor. E é isso, dane-se, eu pensei comigo. Aí eu fui fazer. Aí todo mundo fez teste para fazer Sócrates. Aí eu fiz o meu teste lá. E eu não sabia dizer se o diretor gostou ou não gostou de mim. Ele é o meu melhor amigo até hoje.
Ele é americano, né? Ele tava todo suado, porque tava fazendo muito calor aqui no Brasil, aqui em Santos. Tava fazendo várias pessoas ao mesmo tempo. E aí ele gostou do meu teste. Eu só fui descobrir depois que ele tinha gostado do meu teste. Até então eu não sabia. Aí ele chegou, falou assim, olha, vai ter outro teste aqui. Você pode vir? Posso. Aí eu fiz outro teste. Olha, vai ter outro teste aqui. Você pode vir? Eu posso. Aí eu fui indo de teste em teste. Eu queria ver onde aquilo ia dar. Eu fiz ao total 7 testes para chegar até ele me ligar dizendo que eu tinha passado. Porque ficou muito na dúvida quem ia fazer, qual personagem. Porque a princípio ele pensou assim, pô, o Thales, depois ele me contou, pô, o Thales é bom. Eu tava pensando em ele fazer Sócrates, mas o Sócrates, eu penso num menino mais novo, e aparentava ter 18 anos, eu pensava num menino de 15. E o Michael, eu não sei se, aí fico muito na dúvida entre todo mundo, se eu faria o Michael ou não faria. Porque o Michael é um personagem completamente diferente de mim. Então então ficou naquela dúvida, será que a gente deve confiar nesse ator para fazer o personagem ou deve pegar um não ator e elaborar esse não ator para ele se adaptar para fazer aquela cena, que é uma chance de sucesso mais certa. Então, ficou nessa dúvida. E aí, ele acabou, graças a Deus, acabou me dando uma oportunidade para fazer o personagem, porque a cada ensaio eu desenvolvia um pouco mais do personagem. Eu mudei o meu jeito de andar, eu mudei o jeito de me relacionar, o jeito dele pensar. Então ele via que eu estava construindo já um personagem. Não era eu. Não sei se vocês percebem isso, mas foi uma construção pesada para eu me tornar uma pessoa que eu não era. Para o meu personagem ser algo completamente diferente, porque eu não bebo. Eu tive que aprender a fumar. Eu aprendi a fumar com o diretor para fazer aquele personagem. Eu não tenho nenhuma preferência por nenhum desejo por homens, não tenho nenhuma atração por homens. Eu tive que desenvolver, não tava, isso é interessante falar, porque pode acontecer isso com vocês, mas em outro âmbito. Eu não tinha, quando eu pensava em sentir alguma atração quando o Michael, né, pensava em sentir alguma atração pelo Sócrates, eu não conseguia como ator. Porque eu, como ator, eu não sentia atração. Então, como que eu poderia sentir alguma atração por algo que era algo inerente a mim, que eu não sentia atração? Eu não sentia paixão. Eu comecei a olhar, o Michael começou a olhar o Sócrates não como um homem, mas como uma pessoa que ele tinha paixão. Uma pessoa que ele tinha carinho, que ele queria bem, que ele queria o cuidado. Ele começou a se apaixonar pelo ser humano que ele era. E quando essa chave virou em mim, isso mudou totalmente a minha interpretação. Porque aí eu não estava olhando para gênero, se ele era masculino, se ele era feminino. Eu não estava olhando para isso. Eu estava olhando, puxa, eu gostei desse ser humano. Que interessante que ele é. Eu quero conhecer mais ele. Eu me apaixonei por ele. E isso mudou tudo. E ainda bem que ele me deu esse voto de confiança, porque que nem eu não vim da periferia, eu vim numa família classe média, com bastante dificuldades, mas eu não posso dizer que eu sou da periferia, não posso dizer que eu tive que pegar comida do lixo como Sócrates pegou, mas eu tive contato com pessoas que já tiveram nessa situação, que me ensinaram a forma de enxergar do mundo delas, qual era a realidade delas. E eu, como ator, que eu sou uma folha em branco, eu decidi imprimir isso, por algum motivo não está carregando aqui meu notebook. Mas eu já vou, tenho 16 minutos ainda antes de carregar. E eu, como uma folha em branco, peguei todas essas referências com o maior respeito possível para imprimir na tela e representar tantos jovens no Brasil que são como o Michael. Que ele é um ser humano extremamente complexo. Muitos falam que ele é o vilão, né? Mas eu penso que ele é tão vítima como Sócrates, no sistema que ele está inserido.
E eu entendi muito isso, passei a enxergar o mundo de outra forma quando eu fiz esse trabalho. Porque é isso, quando você faz um personagem, parte do personagem acaba se tornando parte de você. Você acaba enxergando outra realidade, acaba enxergando outro contexto, outra forma de ver o mundo. E foi assim que eu entrei no filme. Por um voto de confiança do diretor, hein? O diretor insistiu em mim. A princípio ele queria raspar a minha cabeça. Depois, no último dia, ele falou: não, Thales, você não vai raspar a cabeça. Você vai ter o cabelo assim, que eu acho que vai ser interessante pro personagem. No último momento. E consegui. Tamo aí. Foi um trabalho muito bonito. Você pode divulgar seu canal? Posso? Vou divulgar aqui para vocês. A gente tem ele no Instagram e no YouTube. Aí vocês vão ver fazendo uma interpretação totalmente diferente do que vocês viram em Sócrates, gente. E eu amei fazer, viu? É bem diferente. Eu amei fazer. Ele tá começando ainda. Eu fiz ele há uns 2 meses atrás. Eu escrevi ele no edital, a ideia no edital, né? E acabou que gostaram da ideia, né? E aí passou e a gente conseguiu fazer os 4 primeiros filmes do canal. E os outros 2 últimos, por conta da pandemia, que gravou, a gente não pôde se reunir, a gente postou 2 filmes de antigamente, que eu tinha já produzido anteriormente, que é o Saindo de Casa e o Vai Passar, que é um mini curta, né? Que fala sobre a pandemia. Mas se vocês quiserem começar assistindo, comece pelo Corrente Séria. Ele é um pouco mais longo, que a gente se empolgou um pouco no começo. Ele tem 9 minutos de duração, Corrente Séria. E depois tem outros que é 2 minutos, 3 minutos. O único Corrente Séria é o único mais que é um pouquinho mais longo, mas vale a pena assistir, pessoal. A gente fez tudo assim na raça mesmo. Até para servir de inspiração para vocês, que a gente usou foi uma câmera SL3 da Canon, o cartão de memória, essas coisas, luz, e o pessoal ajudando a gente, o rapaz editor, muito bom editor. E a gente conseguiu contar uma história. A prefeitura aqui de Santos ajudou a gente a chegar nesses espaços públicos. E eu gravei a maioria aqui em casa também. E foi muito legal, pessoal. Não é porque eu faço parte, não, mas é legal pelo sentido de estar ali fazendo, sabe? De estar exercitando, estar contando uma história que possa fazer as pessoas se entreter um pouco. Porque o intuito de fazer esse canal, de fazer esses vídeos, é fazer as pessoas relaxarem um pouco com tanto problema que a gente vem enfrentando, né? Então pensei assim, eu não... Já tem tantas pessoas criticando tudo e a todos por aí. Tá faltando um canal que fala sobre só um entretenimento que a pessoa leve, que a pessoa assista, possa descarregar um pouco suas energias, seus afazeres do dia e sorrir um pouco. Sabe? E espero que vocês gostem. Ah, eu vou ver. Já peguei aqui o endereço. Depois me fala o que achou. Pode me mandar direct lá no Instagram, que eu respondo, viu? Pode me falar. Maravilha. É muito bom, gente. Eu adoro o atual ex. Eu acho que eu cheguei a comentar com você, que eu adoro. A Pietra colocou uma coisa aqui no chat, eu até ia perguntar isso, como é que foi a preparação pro personagem, pro Michael, em Sócrates, porque, pelo pouco que eu te conheço, dá pra perceber que você é muito diferente do personagem. E tem uns aspectos emocionais muito fortes no filme. Eu chorei pra caramba vendo. E eu queria saber como é que foi lidar com isso. A gente teve pouco, como eu falei, né? A gente teve pouco tempo de construção. Então, eu tive que descobrir o personagem. Eu comecei por um processo diferente, personagem. Cada processo é um processo. Eu comecei pelo jeito de andar do personagem. Então, eu tinha muitos amigos que eram do hip hop, que vinham de bairros periféricos, que eles tinham um andar meio gingado. E aí eu comecei a reparar neles.
Eles vão ficar bravos comigo se eles virem isso. Eu comecei a reparar neles. Mas é isso, tem que ser assim. O ator está em constante observação. Você vê uma pessoa na rua e aquilo serve de referência para você construir um personagem. E aí eu vi aquele jeito de andar deles, todos andavam mais ou menos da mesma forma. E aí eu falei assim pro diretor, olha, Alex, eu comecei a pesquisar uma maneira de andar do personagem. Aí eu comecei a andar com o personagem. Falei assim, deixa eu ver, me mostra. Aí eu comecei a andar. E naquele andar que eu estava fazendo, estava muito exagerado aquele andar. E ele usou um método comigo excelente, que eu uso para tudo, para toda a esfera da interpretação. Seja no falar, no andar, no gesticular. Ele falou assim, Thales, você, numa escala de 0 a 10, esse seu andar, você está em que ponto? Tá de máximo e mínimo? Eu tô na 4, tô andando na 4. Porque eu tava pesando um pouco a mão no andar. Assim, legal, me vê o 5. E aí eu fazia ainda mais sublinhado aquele andar, me vê o 6, até o ponto que eu fiz o 10. O 10 eu tava completamente parecendo um louco noiado, andando todo assim, gingado, duro, e aí ele foi diminuindo, até que ele chegou no 1. E no 1, ele falou assim, Thales, eu acho que é isso. Eu assim, mas eu não tô fazendo nada, aparentemente, né? Mas aquilo já estava tão introjetado em mim, que aquilo se tornou algo natural. E na câmera fez toda a diferença. Porque ele tinha um jeito próprio de andar. E aquele jeito de andar, eu já agreguei com a maneira de pensar dele. Uma certa malícia que ele tinha, um certo jeito de pensar. Então, tudo era subtexto. Então, o personagem, ele reagia muito de acordo com o que ele sentia. Então, naquela cena do Ferro Velho, ele ficava pensando, quem é esse menino de merda para chegar aqui, tomar o meu lugar e isso ficar por assim mesmo? O que esse viado aí tá me olhando? Quem tá pensando que ele é? Era isso que o personagem pensava. E eu transpassava isso não querendo mostrar, mas só pelo pensamento. E pela raiva, pela respiração, pelo corpo. E acabou que o pensamento, ele acabava refletindo no corpo. Acabava sendo uma coisa muito orgânica, porque era de verdade. Quando eu entrava em cena, era muito de verdade, porque o pensamento, os desejos, os sentimentos, naquele momento, no ação, ali era real. Até antes do ação, ali era real. Então, eu parti da construção, na observação de colegas meus e da experimentação. O diretor falando assim, Thales, você tá exagerando aqui, tá pesando a mão aqui. Faz exatamente a mesma coisa, só que dá um nível a menos. Relaxa um pouco. Aí eu fazia. E ele falava, perfeito, Thales, é isso. Eu acho que foi isso. Então, logo quando eu fui pesquisar pelo filme, eu vi a repercussão que ele teve, quão premiado ele foi em festivais. Eu queria saber como você recebeu tudo isso. Você imaginava que fosse tão bem falado? Como é que você recebeu tudo isso? Eu não tinha ideia de como ia ser esse filme. Eu não fazia a menor ideia. Eu pensava até que eu poderia ter dado mais de mim. A gente sempre fica com uma sensação, antes da gente ver, né, o filme. Assim, será que eu fui bem? Será que eu atendi as expectativas? Não sei. Será que tá ok? Será que vão gostar? A primeira vez que eu vi o filme, o primeiro corte, totalmente diferente do corte que tem agora, tá muito melhor, eu fiquei assim, chocado. Porque eu assisti com o Christian, eu e ele, a gente não acreditava no que a gente tinha feito, na potência da história que a gente estava contando. A gente começou a chorar muito quando a gente viu o resultado. A gente se abraçou, a gente chorou, a gente ficou completamente chocado quando viu o primeiro corte. E a repercussão que teve, a gente não imaginou que ia fazer tanto
sucesso assim em festival, que ia ter tanta repercussão assim. E eu fiquei muito feliz assim de estar contando essa história tão importante para os nossos dias, né? Porque a realidade, por mais que seja uma ficção, é aquela história, aquele Sócrates, aquele personagem especificamente ser ficção. Então a gente sabe que existe na vida real muitos Sócrates por aí, muitos Michaels, muitas pessoas assim. E eu acho que o meu maior prazer foi fazer as pessoas refletirem na realidade que a gente tem no Brasil, né, e no mundo. É muito triste. E eu acho que a gente começa a elaborar uma solução, a pensar em soluções para um problema, quando esse problema é apresentado para a gente. Muito interessante foi a fala de um rapaz na FAAP, que o filme foi apresentado lá, a gente teve uma roda de conversa. Ele não fazia ideia, ele falou assim, olha, eu sou de uma família rica, extremamente com grandes posses. Ele falou, eu não tinha ideia que existia isso. Eu não fazia ideia que existia isso. E eu tenho que agradecer vocês, porque vocês abriram os meus olhos para um mundo que eu nunca imaginei que existia. Eu pensei que não existia isso. Ele falou com toda a sinceridade do mundo. E só de ele ter falado isso, ele agradecendo, porque aquilo eu espero, né, que a partir daquele filme ele procure buscar soluções para mudar a realidade das pessoas. E isso foi muito enriquecedor. Nossa, aquela conversa foi muito boa. E eu acho que é sobre isso, sabe? Levar essa mensagem para os outros. Então, Thales, muito obrigada por aceitar o convite. Foi uma conversa muito enriquecedora. Tenho certeza que não só para mim. Gente, podem mandar direct para ele, porque ele responde. Ele responde, não, ele responde. Sigam a página também. É incrível. É isso. Muito obrigada.